A justiça é a verdade em ação. Diante disso, é possível existir justiça sem verdade? Ou é possível existir justiça na mentira? São questões que o jurado número 2 levantou na minha cabeça enquanto eu assistia. Com certeza não é um filme de grandes emoções, não é um filme de sentimentos fulminantes e intensos, mas que traz essas reflexões muito interessantes sobre a verdade e a justiça. O filme traz um homem de família, o Justin, que está prestes a se tornar pai. Ele é chamado para fazer parte do júri em um caso de feminicídio de um homem que matou a namorada. Quando ele se depara com os detalhes do caso, ele descobre que quem matou a vítima foi ele próprio, em uma noite escura de chuva que ele achou que tinha atropelado um cervo, mas na verdade foi essa tal mulher. Diante disso, ele se vê nesse dilema: contar a verdade e pagar pelo crime, deixando assim a sua mulher grávida à própria sorte, ou ficar quieto e deixar um inocente sofrer. De verdade, esse filme fez eu me questionar sobre o que eu considero certo e errado. Fez eu me perguntar: o que é justiça? Pra mim, justiça é cada um receber aquilo que merece. Só que cada personagem, cada membro do júri, parece ter sua própria noção de justiça. Cada personagem tem seus próprios motivos. Alguns têm motivos altruístas, outros têm motivos egoístas, outros têm motivos ingênuos, outros têm motivos completamente burros e supérfluos. Dentro da situação do filme, eu acho que até tem um cenário ideal que poderia acontecer, né? Um cenário perfeito em que a verdade não prevaleceria, mas ainda assim a justiça poderia ser feita. Eu vou falar já já, mas antes, se você estava nesse vídeo aqui sem ter assistido o filme, então pausa aí, vai lá na Max, assiste o filme e depois você volta para ver o vídeo inteiro. Só não esquece de deixar logo o seu like para não esquecer depois e se inscreve logo aí pra gente bater a meta de 100 inscritos. Falta pouco pra gente bater essa meta, então conta aí com a sua inscrição e aproveita e ativa logo o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui da Távola do Cinema. Dito isso, continuamos com a análise. Agora eu devo dar um spoiler aqui e ali, né? Pois bem, como eu ia dizendo, o cenário perfeito seria o júri considerar o homem inocente, o acusado inocente, e o caso ser fechado sem um culpado. Assim, ele, uma pessoa que não cometeu um crime, não pagaria, né, por uma coisa que não fez, e o Justin também não precisaria pagar, porque por mais que ele tenha atropelado a mulher, ele não tem culpa, né? Foi um homicídio culposo. E várias coisas ali contribuíram para ele estar no lugar errado na hora errada. Tinha a chuva, a escuridão, a situação emocional dele, então não dá para dizer que ele é realmente um culpado, né? E por boa parte do filme, o Justin ele tenta fazer esse cenário ideal acontecer. Porém, as coisas não são assim tão fáceis. E o que torna tudo mais difícil é que quanto mais ele se abstém de dizer a verdade, mais a situação fica complicada para ele. E diante de toda essa situação, acho que todos temos que concordar que o mais correto aí seria dizer a verdade desde o princípio, né? Tem até o advogado amigo dele que chega a dizer que ele poderia pegar até 30 anos de prisão ou mais. Mas, sinceramente, gente, essa aí é a opinião de apenas um advogado, né? Às vezes eu vejo advogados com opiniões divergentes sobre questões mais simples do que essa. Então eu não sei não, né? A questão aí é que o Justin não quis nem arriscar, né? A decisão dele foi por um lado altruísta, né? Por ter pensado na esposa e na filha, e por outro lado foi uma decisão completamente covarde e egoísta por ter deixado o inocente pegar a prisão perpétua. Foi uma decisão humana, né? Porque dá pra entender por que ele fez isso, mas ainda assim não dá pra dizer que foi a decisão correta. E uma outra questão que entra aí é sobre a índole do namorado da garota, né? Que está sendo acusado aí de um crime que não cometeu. Porque ele era envolvido com tráfico, ele de fato era um merda que tratava mal a namorada. Sim, isso tudo é verdade, mas isso deveria pesar na decisão? Para alguns personagens, para alguns membros do júri, como aquele velho zoiudo, sim, mas a pergunta que deveria ser feita é: ele matou ou não matou? E até dá para pensar, se ele é envolvido com tráfico, talvez ele já tenha matado alguém. Mas talvez. Isso aí é só um talvez. Não dá pra decidir a vida de um ser humano baseado em talvez, né? Baseado em cis. Como alguns personagens aí do júri queriam. Resumindo, a índole daquele cara definitivamente não é uma boa índole, mas a questão não é essa. A questão é: matou ou não matou? Nesse cenário, essa é a única questão que importa. E uma outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui é aquela parte do velhinho, que é o testemunho dele, o mais importante para a acusação, né? Já que ele faz o reconhecimento facial do namorado, ele diz: aquele cara é o que eu vi na cena do crime naquele dia. Para mim, a maior falha desse advogado de defesa foi não ter protestado contra isso ou ido mais a fundo, né, nesse testemunho dele. Porque o testemunho de alguém baseado unicamente na memória é uma coisa tão extremamente não confiável. Como nós vimos aí que o velho estava errado, né? Porque existe uma coisa, gente, chamada memórias falsas. Mesmo em casos da vida real, já aconteceu muito de alguém reconhecer um criminoso depois através de câmeras ou outras provas que são mais concretas do que memória,
se provar aí que a pessoa era inocente. Significa que a pessoa que reconheceu, que deu o testemunho, estava mentindo? Nem sempre, né? Às vezes ela só lembra errado, como no caso desse velho aí, né? Porque a nossa mente ela faz isso, ela preenche por conta própria lacunas da memória. E quase sempre faz isso de forma errada. Por isso que nós lembramos de muita coisa diferente do que realmente aconteceu. Então, esse advogado de defesa aí é tão ruim que o próprio júri é que precisa cogitar essa possibilidade, né? Isso e outras coisas. Chega um momento que o júri já está fazendo a própria investigação. Então, misericórdia. Eu acho que com isso pode até surgir a questão também, a reflexão sobre como o sistema de justiça é falho, né? E olha que a gente está falando dos Estados Unidos, que é bem melhor do que aqui. Se você for falar do judiciário brasileiro, se esse filme se passasse no Brasil, meu Deus do céu. Imagina a galhofa que seria. Mas bem, no meio de tudo isso, nós temos uma outra personagem bem interessante que também passa por um dilema, que é a promotora, né? Que é interpretada pela Toni Collette, acho que esse é o nome dela, né? Que a partir de um certo ponto meio que vai desconfiando que aquele homem era inocente, mas no fim das contas ela mesma deixa de lado aquilo. Ela passa por esse dilema entre lutar pela verdade, mesmo que ela não ganhe nada com isso, ou deixar as coisas como estão e ganhar as eleições, já que ela é política, né? Assim, a verdade e a política normalmente são duas coisas que não andam lado a lado, mas depois que ela descobre a verdade ali já nas cenas finais, ela toma sua decisão. E é aí que nós chegamos naquele final em aberto. Finais em aberto são polêmicos, né? Às vezes eu gosto, às vezes não. Desse, eu gostei. Gostei. Sabe por quê? Porque todas as reflexões que esse filme traz, sobre vários temas bem profundos, nenhum tem uma resposta certa. Dentro do próprio filme, não existe uma cena em que alguém diz isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Isso fica para o espectador decidir. Então, o final é só mais uma dessas coisas que nós temos que refletir sobre. Ah, Arthur, então fala aí, qual é a tua análise sobre esse final em aberto aí? Bom, eu acho que a promotora tentou convencer o Justin a contar a verdade por conta própria, já que ela foi na casa dele, né, ao invés de abrir um processo ou qualquer outra coisa assim. E se ainda assim ele não quis contar a verdade, bom, ela estava com uma cara bem determinada naquele final, né? Se o Justin não quis revelar a verdade por bem, ela revelou por mal. Isso é o que eu acho, essa é a minha aposta aí para esse final em aberto. Então eu acho que de um jeito ou de outro, a verdade veio à tona e a justiça foi feita. Por mais que no começo o Justin definitivamente não merecesse nada de ruim que acontecesse com ele, no final aí já é outra história, né, gente? Porque já não era mais só uma questão de ter atropelado ou não, mas de ter deixado o inocente pegar a prisão perpétua, né? Ali naquele final, ele já é bem culpado e ele próprio sabe disso. Tanto que em muitas cenas, não sei se vocês perceberam, ele sequer olha nos olhos das pessoas, justamente por vergonha, porque ele tem vergonha de si mesmo, porque ele sabe a gravidade daquilo que ele fez. E o meu veredito sobre o Jurado número 2 é que com certeza não é um filme com uma grande produção, mas é um filme com muita emoção e toda a emoção está presente ali nas atuações e no ótimo roteiro. Sem falar que a direção do Clint Eastwood também é muito boa, por isso minha nota é nota 8. É um ótimo filme. Parece até que foi o último da carreira do Clint Eastwood, né, que já está com 94 anos. Então dá pra dizer que fechou bem, né, essa carreira. Dessa vez, pelo menos não teve bebê de plástico, foi bebê de verdade. E coloca aí nos comentários o que você achou sobre o Jurado número 2. Deixa aí a sua análise sobre aquele final em aberto. O final em aberto é legal por causa disso, né? Porque cada um tem sua opinião, sua análise, suas impressões. Então coloca aí nos comentários o que você achou desse final em aberto. Deixa aí suas teorias. E tchau, um beijo, até a próxima.